A janela de transferências está fechada e o Internacional sequer sabe qual será a direção que vai comandar o clube no próximo ano de 2024. Mas isso não impede que existam flertes, existam namoros. E o namoro entre Inter e Oscar é cada vez mais claro e público para todos. Se vai virar casamento é outra história. Aliás, é um casamento que demandaria muitos custos em termos de dinheiro e o Inter precisaria de uma longa negociação. Mas a conversa e o interesse da parte do Inter já é admitido nos bastidores, inclusive com alguns detalhes, como por exemplo o do fato de que Oscar quase fechou com o Internacional em 2020 e desperta uma admiração especial do atual treinador colorado. A gente dá detalhes sobre este flerte entre Inter e Oscar agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, te ativar as notificações. Vamos falar do Internacional aqui no A Dupla e nesse vídeo eu quero atualizar as últimas situações que a gente tem sobre o Oscar, que é um nome que a gente sabe desperta muito a curiosidade do torcedor colorado. É um nome muito difícil de vir, eu já aviso aqui, mas por que esse assunto não morre? Existe um motivo para o assunto Oscar não morrer. E eu vou trazer ele aqui. Antes eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay. Zapay, Zapay. Na Zapay tu faz uma consulta grátis para saber se teu carro, moto ou caminhão tem algum débito, IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa, tudo isso tu consulta através do aplicativo da Zapay. Aliás, com o cupom ADUPLA25 tu tem 25% de desconto nas taxas de operações parceladas em 12 vezes. Então baixa o aplicativo da Zapay que aí tu faz uma consulta grátis no teu veículo, beleza? Oscar. Primeiro, eu vou trazer aqui a realidade em relação ao Oscar, tá? Que é de um jogador que ganha um salário absurdo e astronômico no futebol chinês, papo de mais de 9 milhões de reais, tá? Quase 10 milhões de reais por mês. É um salário absurdo que ganha o Oscar na China. E ele só vai encerrar o seu contrato com o seu clube em novembro de 2024. Mas, por ser um jogador tão caro, por ser um jogador tão especial, ele já desperta a atenção e principalmente a repercussão aqui no Brasil. Primeiro, porque o agente do jogador já deixou claro para todo mundo, inclusive para os clubes e inclusive para o Inter, que o Oscar não deve permanecer no futebol chinês depois do término desse contrato. Ele deve querer voltar para o futebol brasileiro. E aí vai escolher o seu destino. A gente sabe que o Flamengo é o favorito nesse caso, porque o Flamengo já teve antes um acerto com o Oscar que não foi para o Flamengo, porque não se liberou do clube chinês. E o Flamengo deve ir de novo forte no Oscar para tentar a contratação desse jogador. Mas o Inter está na parada. E o próprio presidente Alessandro Barcelos admitiu isso publicamente em entrevista para os canais ESPN, porque, primeiro, o Inter conversa com o Oscar e, segundo, que o Inter sempre tem interesse no Oscar. E por que esse assunto não morre? Também por isso. E também porque nos bastidores a gente recebe informações importantes sobre o interesse do Inter pelo Oscar. Que, primeiro, além da dificuldade da concorrência do Flamengo, tem a dificuldade do próprio Internacional. O Inter não vai conseguir se adiantar para fazer um movimento por esse jogador. Por quê? Sequer sabe qual a direção que vai comandar o clube na próxima temporada. Mas, de alguma forma, o fato do Oscar ter contrato até novembro de 2024 pode ajudar nisso, porque os movimentos eles só podem começar a acontecer a partir de maio do ano que vem, quem sabe? E aí a gente já vai saber qual é a direção do Internacional, se vai ser a gestão atual, se vai ser uma gestão de oposição. Essa nova gestão já vai estar, inclusive, trabalhando, e acho muito pouco provável que algum presidente do Internacional não tenha interesse no Oscar, se de alguma maneira ele manifestar o interesse de voltar a jogar em Porto Alegre, pelas raízes que criou no Internacional, que foi o clube que o buscou junto ao São Paulo e o lançou do ponto de vista profissional. E o próprio Oscar é um cara que sempre demonstra essa gratidão e esse amor para o Internacional. Bom, o que há entre Inter e Oscar? Tá? Há flerte, há conversa. Dirigentes do Inter conversam seguidamente com o Oscar. Conversam. E mostra, se tu quiser vir pro Brasil, a gente quer conversar, a gente sabe que tu é colorado. Aquelas brincadeiras, aquele flerte mesmo, tá? Entre Inter e Oscar. E no bastidor é revelado um detalhe, que o Oscar quase fechou com o Internacional em 2020.
É, 2020. Você lembra aquele episódio de pandemia, o mundo fechado, na China principalmente? O futebol lá parou antes do que nos outros lugares do mundo, e aí os jogadores da China foram distribuídos por vários clubes do futebol brasileiro, e ali se criou a possibilidade do Oscar vir para o Internacional e até teve conversa em relação a isso. E o Oscar estava disposto a jogar no Internacional naquele momento. E isso dá uma certa esperança para o Inter de que, olha, quem sabe daqui a pouco ele sai de lá, realmente ele queira vir para cá, porque lá em 2020 ele queria. Um outro detalhe é que Kudê gosta muito de Oscar. Tanto que em 2020 o Kudê chegou a dizer publicamente em uma entrevista que buscaria o Oscar nadando na China se fosse necessário. Não foi possível ele buscar o Oscar nadando na China, mas mostra que o treinador gosta bastante do jogador, o Kudê, que, repito, é o atual técnico do Inter, e a gente não sabe se será o técnico do Inter na próxima temporada. É muito difícil a gente dizer que o Oscar vai jogar no Inter. A tendência é que não jogue, tá? Pelo valor, pela concorrência, pela essa indefinição que vive o Internacional. Mas tem muita coisa para acontecer até o Oscar encerrar o seu contrato. E o Inter pode se fortalecer nessa disputa, até porque entende que tem alguns trunfos importantes que, inclusive, quase trouxeram o Oscar para o Inter em 2020. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!